Atualizações sobre o Banco BMG. Em 15 de maio de 2024, o Banco BMG divulgou as suas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2024 e a gente vai trazer aqui uma análise atualizada dos números divulgados do Banco BMG e também uma informação bem importante que foi emitida pela Standard & Poor's, a S&P, uma análise de crédito aí do BMG. Então, se tu tem CDBs do Banco BMG ou está pensando em investir em títulos do Banco BMG, fica nesse vídeo que a gente vai trazer informações bem importantes. Então, pessoal, vamos aqui direto para a tela do meu computador, tá? Eu entrei aqui no site de relação com investidores do Banco BMG e a gente vai fazer uma análise breve aqui dos dados do primeiro trimestre de 2024 do Banco BMG, tá? Como vocês podem ver aqui na tela, a gente já está trazendo os principais indicadores financeiros divulgados pela empresa, tá? Nessa análise, vamos comparar aqui, o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023, tá? E aqui nessa coluna a gente tem o comparativo em termos percentuais, tá? Então a gente pode ver aqui que o banco teve uma margem financeira maior aqui, Então 10% de crescimento comparado com 2023, com o primeiro trimestre de 2023. A margem financeira após o custo de crédito também aumentou aqui em torno de 20%. E o lucro líquido nesse primeiro trimestre, na comparação com o primeiro trimestre de 2023, também aumentou bastante, Ficou aqui em 94 milhões de reais. No quarto trimestre de 2023, ou seja, no final do ano de 2023, o banco teve um lucro líquido de 124 milhões no último trimestre. Então, esse comparativo aqui de curto prazo reduziu um pouco o lucro líquido, mas a gente sabe que tem algumas questões aí temporais, Ou seja, o banco pode ser que no último trimestre tenha feito mais operações, campanhas, etc., com que fez que ele tivesse esse aumento no lucro. E aqui então o melhor quando a gente está analisando esses demonstrativos financeiros é comparar períodos que realmente são comparáveis. Então o primeiro trimestre de 24 com o de 23, a gente vê que o BMG teve um aumento aqui no seu lucro, tá? Outros dados aqui bem interessantes é que a gente vê um crescimento no ROA do banco, Então o retorno sobre os seus ativos. A sua margem financeira aqui está basicamente estável e o índice de eficiência caiu um pouquinho, tá? Algumas outras informações que eu sempre gosto de destacar quando a gente está fazendo esse tipo de análise de banco é olhar algumas outras informações, como por exemplo o índice de Basileia, O índice de Basileia, ele é um índice que é analisado aí em todos os bancos do Brasil, Tem uma norma do Banco Central sobre isso, e quanto maior o índice de Basileia, melhor, tá? Normalmente o Banco Central considera que um banco saudável ele tem um índice de Basileia aí acima de 11%, E assim, o que o índice de Basileia quer indicar? Quanto menor o índice de Basileia, quer dizer que o banco está mais alavancado, ou seja, ele está trabalhando com mais capital de terceiros do que capital próprio. Quer dizer que o banco está menos saudável. Então, quanto maior o índice de Basileia, melhor. E acima de 11%, a gente já considera que é um índice de Basileia ok, aí é um índice de Basileia saudável. O que a gente pode ver aqui é que o BMG vem apresentando bons números aqui quando a gente fala do Basileia, tá? No ano passado, no primeiro trimestre de 2023, ele estava aqui na casa de 12,8, agora está em 13,2. Então a gente viu uma melhora nesse índice de Basileia, o que é um ponto bem positivo, tá? Obviamente que aqui quando a gente está olhando esse relatório, o BMG, a própria administração, está tentando trazer para a gente destacar os principais índices aqui que melhoraram, Eles não estão trazendo todas as informações completas. Então, obviamente, que o banco também tem desafios aí, tem questões importantes que ele precisa evoluir, Como a gente pode ver aqui, por exemplo, a carteira de crédito do banco ela não aumentou consideravelmente de um ano para o outro, inclusive ela reduziu no comparativo com 2023, Os ativos do banco cresceram um pouco, a captação cresceram um pouco, mas obviamente que ainda tem desafios aqui na jornada do banco, E o lucro líquido do banco também não é tão expressivo assim quando a gente compara com outras instituições financeiras aí do mesmo porte. Um ponto bem interessante de destacar quando a gente está olhando esse tipo de demonstrativo financeiro é a gente olhar as demonstrações financeiras auditadas, tá? Nesse caso aqui, o auditor independente do Banco BMG é a PwC, que é uma das Big Four, aí, uma das maiores empresas de auditoria do mundo. E aqui tem o relatório de revisão da auditoria sobre o ITR, ou seja, sobre esses 3 primeiros meses aqui do Banco BMG.
E a gente pode ver aqui que eles apontaram, né, não identificaram aqui nenhum ponto, nenhuma ressalva, nada relevante no relatório do auditor, indicando que as informações intermediárias divulgadas pelo Banco BMG estão adequadas com as normas, né, e aqui sem ressalvas. Mas eu sei que tu que está assistindo esse vídeo quer saber se é seguro investir no BMG, se vale a pena ter CDBs do BMG ou não, tá? E aí eu quero te trazer aqui um destaque bem positivo que a gente teve alguns dias depois que saiu as demonstrações financeiras. A S&P Global, né, que é a Standard & Poor's, que faz análise de crédito, faz análise de risco de instituições financeiras no Brasil e no mundo, soltou um relatório atualizando a análise de crédito deles sobre o Banco BMG. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, a S&P Global, né, 17 de maio, 2 dias após as demonstrações financeiras serem publicadas pelo Banco BMG, ela fez um comunicado à imprensa aqui atribuindo o rating BRA, né, ou seja, rating A aqui para o BMG com perspectiva estável, né? Então eles estão enquadrando aqui o BMG com risco de crédito A, ou seja, a gente tem as melhores empresas, os melhores bancos são classificados com 3 As, depois a gente tem 2 As, A, e aí pode ter BB+, BB-, C, etc. Né? Então, o ponto positivo aqui é que o BMG está sendo classificado na categoria A de bancos, ou seja, é considerado aí um banco aí de médio, baixo risco na classificação de risco da S&P Global. Obviamente, pessoal, que eles também trazem aqui algumas informações sobre os desafios que o banco tem daqui para frente. Né? Olha só o que eles falam aqui, ó. Nossa avaliação do BMG baseia-se na nossa visão de sua expertise sobre o setor de produtos consignados e da forte capacidade de originação de crédito no segmento de varejo colateralizado ao INSS de baixa renda. Então, o que quer dizer? Que o banco consegue ter bastante produto de crédito consignado para baixa renda, diversificar, e esse risco dele aí fica menor porque é atrelado ao INSS, né? Mas eles também falam aqui, ó, de alguns desafios, ó, principalmente nas métricas de capitalização e na concentração dos negócios do banco, né? Então, pessoal, óbvio que quando a gente está fazendo essa análise aqui, a gente está analisando se vale a pena investir num banco, a gente precisa pelo menos entender os principais indicadores para saber se é um banco saudável, se ele vai conseguir nos pagar lá na frente, mas a gente também sempre precisa estar atento a como que a gente pode diversificar a nossa carteira de investimentos, não comprar CDBs aí, muitos CDBs da mesma instituição, né? Então pensar numa diversificação. Quando a gente está comprando de um banco que a gente entende que é mais arriscado, preferir períodos mais curtos, né? Não pegar CDBs tão longos. Então a gente precisa estar atento a alguns pontos para fazer a melhor tomada de decisão. Lembrando que o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem uma cobertura de até 250 mil por CPF por instituição, né? Então também tentar não passar desses valores no momento de investir em cada um dos bancos, tá? Me conta aqui embaixo se tu já investe em CDBs do BMG ou não, se tu vai investir daqui para frente, e também aproveita para já te inscrever e curtir o nosso canal. E para fechar, pessoal, eu quero te falar que para você que já investe, que já tem uma carteira de investimentos, tem mais de 200 mil reais e quer contar com um time de especialistas, com uma consultoria de investimentos independente, saiba que aqui na Musa Capital a gente tem uma equipe preparada para te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros, montar uma estratégia de investimentos adequada e te ajudar em toda essa seleção de ativos. Caso tu tenha interesse, basta acessar o nosso site, que o link está aqui na descrição. Então tá, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.